todos! Como vocês estão? Meu nome é Alexa e estamos aqui com mais um vídeo de Habitar Páginas. Trouxe para vocês uma leitura de um escritor muito marcante, Caio Fernando de Abreu, com o seu livro Triângulo das Águas. Por que resolvi trazer para vocês? É minha primeira leitura desta obra, mas não minha primeira leitura do autor. O primeiro livro que eu li foi Morangos Mofados, do Caio Fernando. Foi muito marcante pra mim este livro de contos e por isso logo o quis, mas demorei um pouquinho e agora com vocês trouxe esta leitura porque eu queria muito poder ler outro livro do autor. Triângulo das Águas, vamos lá, vamos contextualizar um pouquinho pra vocês primeiro deste autor e desta obra. Caio Fernando de Abreu, ele é do Rio Grande do Sul, nasceu em Santiago. Caio Fernando de Abreu é um escritor que tem uma influência muito marcante de Clarice e ele publicou essa obra em 1983, mas já estava escrevendo desde 1982. O contexto de escrita dessa obra teve uma parte onde ele estava em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Ele estava em processo de mudança. Na época ele havia vendido muitas coisas dessa casa, ele estava só com 2 malas, então ele vendeu livros e discos. E nessa época ele estava passando uma situação difícil. Ele falava até que ser escritor, ele não via uma vantagem objetiva. Objetiva no sentido da questão, né, da pouca valorização financeira. E então o Caio chegou a trabalhar, ter outras formas de renda, enfim, trabalhar, e falava um pouquinho sobre essa dificuldade, né, de viver de literatura no Brasil. Em 1983 ele ganhou um prêmio Jabuti, já tinha ficado bastante reconhecido pelo seu livro Morangos Mofados. Muita gente acaba conhecendo Caio Fernando de Abreu porque, não sei agora, mas tinha uma época, principalmente na minha adolescência, onde ele era um autor das redes sociais, no sentido de que muitas pessoas citavam ele, às vezes não era ele, mas tava ali, Caio Fernando de Abreu. Enfim, um autor que as pessoas gostavam de citar bastante. Não necessariamente, né, enfim, tinham lido, mas acabou se difundindo bastante as frases dele e as frases que não eram frases dele também, mas que era colocada ali, né, Caio Fernando de Abreu. Um livro, assim, muito, que pra ele considera, assim, um livro, assim, muito importante da sua trajetória literária, de seu percurso, né, como escritor, mas também um livro, na mesma medida, difícil de ser escrito para ele. Inclusive, um de seus personagens, Perseu, ele considerava um personagem intragável e para ele era muito difícil escrever sobre Perseu. Caio Fernando de Abreu, nesse processo de escrita, teve uma vez que ele tomou muitos barbitúricos. Quando vocês acompanham a obra, vocês veem que é uma obra de muita intensidade, muito marcante mesmo. Vamos falar então um pouquinho sobre a obra. Muito bem. Triângulo das Águas é dividido em 3 contos. O que é algo bem interessante, porque tinha uma época que as pessoas consideravam contos pela sua extensão, ou seja, pelo tamanho, mas hoje em dia não se considera mais, mas muito mais o conto, né, como um gênero literário, ele é considerado por suas características muito específicas de conto, né, que geralmente são voltados ali para poucos personagens, ali para aquele enredo, voltado geralmente em torno de um único conflito. Mas, se a gente fosse usar esse critério em Triângulo das Águas, da extensão, né, no caso não das características, a gente não ia considerar conto, né, porque são contos bem extensos, né, mas não se considera muito mais aqui no Brasil tanto a questão da extensão, né, embora acredito que ainda tenham pessoas que consideram. São 3 contos, o primeiro é Dodecaedro, o segundo, O Marinheiro e o terceiro, Pela Noite. Confesso pra vocês que o primeiro conto não me pegou tanto. Não significa que não foi marcante, porque, assim, escritores como Caio Fernando de Abreu, tudo que eles escrevem, de algum modo nos marca, assim. Então tem vários trechinhos ali deste conto, frases, enfim, que me marcaram. Porque, né, tudo que ele traz é muito sobre a nossa vida, temas universais, então é impossível, de algum modo, não nos tocar. Mas assim, falando, né, questão dos meus preferidos, já que são 3 contos, gostei muito do segundo conto. E o terceiro, eu estava achando que não ia gostar, mas chegou um ponto ali que deslanchou, que eu consegui entender
porque no início estava um pouco confuso pra mim, e o que é totalmente normal, porque Caio Fernando de Abreu é um autor de fluxo de consciência, né? Então, tem alguns momentos que ele nos joga na leitura e depois ele vai fazer a contextualização e daí você vai se localizando. Então, o terceiro gostei muito também, mas passei a gostar um pouquinho depois, não foi assim logo de cara, amor à primeira vista. O segundo já gostei bastante e o dei de cara, né, e ele fala que que o segundo é o mais objetivo dele, assim, não que assim que isso seja uma preferência pra mim, porque eu gosto bastante, assim, de escritores prolixos, que vão ali no fluxo. Mas, assim, também literatura é algo muito subjetivo, no sentido de que não necessariamente tem a ver com qualidade literária. Muitas vezes é mais aquilo que nos toca, e isso é muito pessoal, né? Então, o segundo e o terceiro me tocaram bastante, assim, não tanto quanto o primeiro, mas o primeiro também é um excelente conto. O primeiro conto é Dodecaedro, ele se passa numa casa, e o interessante é que o segundo e o terceiro também se passam numa casa, apesar de que no terceiro ele inicia numa casa, mas depois eles vão para outros lugares, né, pela noite, que é o nome do terceiro. Mas falando um pouquinho de Dodecaedro, são 12 pessoas que estão numa casa, e chega um momento ali, logo no início do conto, que se fala... Tem cachorros raivosos que estão ao redor dessa casa, ou seja, não podemos sair, porque se sairmos correremos perigo, né? O segundo conto, chamado O Marinheiro, é uma pessoa que ela tem passado a vida como um eremita, isolada, ou seja, fica ali dentro da casa e não quer sair da casa, inclusive na janela, onde os vizinhos poderiam ver um pouco da sua vida, ela dá um jeitinho de um modo com que não consiga se ver o que está acontecendo ali dentro da casa, ou seja, tem essa questão do isolamento, da solidão, mas chega um ponto da sua vida onde ela recebe uma visita, e não é spoiler porque é logo bem no início, e essa visita vai disparar algo, né? No início deixa ali a porta entreaberta. Será que eu vou deixar essa pessoa entrar na minha vida? E fica nessa questão da discussão da solidão e suas vantagens, seus prazeres da solidão, né? De estar sozinho, é seu tempo, é seu espaço, é aquilo que você quer fazer, não que o outro quer fazer. Mas também as dores da solidão, né? Porque estar com o outro é viver experiências que só a companhia de um outro pode nos proporcionar. Então, essa questão do isolamento, da relação com o outro, fica bem presente, e é algo presente tanto no primeiro quanto no segundo conto. No terceiro conto, Pela Noite, é uma narrativa muito interessante também, porque se trata de 2 homens que começam numa casa e Caio Fernando de Abreu não fala de cara quem são esses homens, da onde eles se conhecem, ele vai, aos pouquinhos, ele vai apresentar pra vocês, explicar pra vocês da onde esses homens se conhecem, por que eles estão fazendo ali, né? A gente primeiro é jogado nessa narrativa, né? Por isso talvez que a gente fique aquela coisa, peraí, o que tá acontecendo primeiro? Mas isso é interessante, eu acho que isso é um recurso narrativo incrível, assim, quando o autor não te entrega tudo de cara, né? E você vai ali pescando algo, né? E nesse terceiro conto há um pouco essa coisa do disfarce social, aquilo que a gente, né, vai colocando para apresentar para o outro. Tanto que logo no início do conto eles não se chamam pelos nomes verdadeiros deles. O Perseu, que é esse personagem que, enfim, que Caio Fernando de Abreu falou que foi muito difícil escrever, porque era um personagem verborrágico, um personagem que irritava ele, mas que, assim, foi mais forte que ele, né? E o Caio Fernando de Abreu fala muito disso, sobre a escrita como algo, assim, que é mais forte que o autor, né? O personagem como algo mais forte que o autor, que nasce ali mesmo, que foge do controle do autor. Mas retornando à questão ali desses 2 homens, esses 2 homens, eles vão se tratar por estes nomes fictícios, Perseu e Santiago. Perseu que decide isso, que eles não vão se tratar pelos próprios nomes, o que é uma questão bem interessante, porque eles assumem uma persona, ou seja, não vamos ser quem nós somos, né? Isso é uma decisão muito mais de Perseu do que de Santiago, tanto que Santiago vai interrogar isso. E eles vão depois sair pela noitada, ir em vários lugares juntos. E a narrativa vai explorar um pouquinho desta relação
com o amor, né? Enquanto um tem uma relação com o amor como algo mais duradouro, ou seja, tem experiências com relacionamentos mais longos e vê isso como algo muito central na sua vida. O outro só teve relacionamentos curtos e demonstra um certo bloqueio com o amor, assim. E é interessante porque são essas várias maneiras de se viver as relações, mas também ao mesmo tempo mostra esse receio, esses medos, essas angústias que fazem parte quando a gente se relaciona com outra pessoa. Não posso deixar de salientar algo muito importante nessa última narrativa, é que ela trata de uma temática muito importante, que é a questão da homofobia, e vai trazer um pouco como Perseu viveu certas situações traumáticas e relacionadas ao preconceito, né? De outras pessoas a respeito dele. A gente precisa retornar a um marinheiro. Sei que eu comecei falando do terceiro conto ali pra vocês, ali do Pela Noite, mas esqueci de comentar com vocês algo que, assim, que me marcou bastante no segundo conto. É que o marinheiro chega falando pra essa pessoa que está isolada em casa, abraça a tua loucura. Acho isso muito interessante. E, assim, a loucura é algo que a gente tem, hoje em dia, muitas discussões sobre a importância do que é ser louco, o que é ser normal, né? Qual que é o parâmetro pra gente definir o que é normal, o que não é normal. Mas quando ele fala loucura, ele não fala nesse contexto como algo pejorativo, mas algo positivo, no sentido de que ele traz esta loucura como você abraçar genuinamente quem você é e a liberdade que isso traz. Então ele chega falando, abraça a tua loucura, ou seja, seja você. Em outras palavras, seja você. E pra finalizar, queria, assim, fazer um resuminho pra vocês que temas que vamos falar aqui. Vamos falar de amor, vamos falar de solidão, sobre a relação com os outros e como se relacionar envolve a vida. E a vida é ordem, caos, e faz parte viver tudo isso. Vamos ter temáticas como a questão das ausências. No segundo conto, um dos quartos é um quarto que está desabitado, então tem esse vazio dessa pessoa que estava naquele quarto e não está mais. E o segundo conto, Marinheiro, ele é um conto, assim, bem onírico, sabe? Então, essa pessoa que está na casa, ela tem várias visões, ela tem visão de asas, de... Últimas reflexões que gostaria de trazer para vocês. Caio Fernando de Abreu, em um dos contos, ele fala do sábado como esse dia que há um imperativo de que temos que aproveitar a vida. Ele faz uma certa crítica a isso, e eu acho bem interessante, porque a gente tem esse movimento que chega no final de semana e parece que tem algo desenfreado, de que devemos aproveitar até o último momento. E queria dizer também que eu gostei muito desse livro porque ele é cheio de referências literárias, musicais. Caio Fernando de Abreu tem muitas referências e é muito legal quando a gente vê um personagem citando outros livros, citando outros personagens de livros, citando músicas. Isso é muito interessante. Inclusive, em um dos contos, ele fala: leia este livro ao som de tal, enfim, tal músico. Isso é muito interessante. Algo que gostei muito também foi que ele traz um pouco sobre essa questão de que quando queremos algo, quando a nossa mão está vazia, a gente quer encher, mas isso tudo só deixa mais vazio, ou seja, esta roda da necessidade, que é um pouco que Schopenhauer traz pra gente, de que às vezes a gente quer algo e daí quando a gente tem, continua aquele vazio, né? Ou seja, a gente tá indo nessa eterna busca desse sentido. E quero ler pra vocês duas frases que me marcaram bastante nesta leitura. Depois que esse ele disse, foi que começou a acontecer tudo isso que me assusta agora, como um final sangrento, onde só o amor de alguns que o caos fez vir à tona e a solidão ainda maior de outros, pelo contraste do encontro alheio, como eu, ele, como meus dois eus, parecem revelar qualquer coisa, como um novo caminho para o qual talvez
nem todos os meus eus, nem os de vocês estarão preparados. A outra citação para vocês. Ainda que me tenha isolado assim drástico, ainda que elabore dentro de mim e da casa pacientes, irrefutáveis justificativas para ter cerrado as portas ao de fora, o humano que afastei através dos vidros coloridos. Esse humano dói, palpita, ofega, tem ritmos suarentos fora de mim. Então é isso, ficamos por aqui. Agradeço vocês que me acompanharam até aqui. Peço que curtam este vídeo. Se não estão inscritos, se inscrevam no canal para continuarmos habitando páginas juntos. Isso me ajuda bastante se vocês se inscreverem e curtirem este vídeo. Peço a vocês que tiverem a possibilidade que apoiem este canal. Temos um link ali no final do vídeo com algumas recompensas para os apoiadores do canal. A partir de determinados valores, você vai tendo recompensas a mais, pode participar de sorteios, clubes do livro, tudo de acordo com a sua contribuição, claro, só para quem tiver esta possibilidade. Temos novidade chegando por aí, um clube do livro. Fiquem de olho nas redes sociais. Agradeço mais uma vez por estarem me acompanhando e um grande beijo para todos vocês.